Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do YumiCast, o podcast da Horiba Brasil. E hoje vamos falar sobre um assunto fascinante, a espectroscopia Raman e seu papel fundamental na indústria farmacêutica, desde o desenvolvimento até o controle de qualidade. Ficou curioso em saber o que é a espectroscopia Raman? Fique com a gente, aumente o som. Eu sou o Rodrigo Moreira e está começando o YumiCast. E como sempre, no episódio de hoje estou aqui na companhia do CEO da Horiba Brasil e América Latina, Fernando Jório. Fernando, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. É um prazer estar aqui hoje com você. Quero agradecer a presença do Fábio conosco aqui. Estamos muito felizes com a sua presença, Fábio. E com a presença do Dr. Igor, para nos ajudar a ilustrar mais um tema tão importante que a gente vai abordar nesse dia de hoje. Também aqui conosco está hoje pela primeira vez ele que é gerente de vendas Latam da Horiba para Life Science, Dr. Igor Carvalho. Igor, muito bem-vindo, seja bem-vindo ao YumiCast. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Espero que tenhamos outras oportunidades para falar um pouco mais. Com certeza. E o nosso grande convidado de hoje é Fábio Leone, diretor comercial da STEC. Fábio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao YumiCast. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Agradeço aí ao convite, Fernando, Igor. É uma oportunidade muito interessante para poder falar um pouco mais sobre uma tecnologia tão importante para a indústria e para a sociedade. Obrigado pelo convite. Espero que tenhamos aí um bate-papo bastante descontraído e muito importante para os consumidores e para a indústria. Perfeito, Fábio. Bom, nós já falamos bastante em outros episódios sobre a atuação da Horiba na área de IVD, na área de diagnóstico, mas a Horiba também atua em outras áreas, como Life Science. Queria pedir então para o Fernando comentar um pouquinho para a gente, explicar sobre essas outras áreas de atuação como Life Science. Sim, claro, é um prazer, Rodrigo, falar. A Horiba, ela atua em medição e análise, com diversas tecnologias de ponta, e dentro dessa área ela tem o setor de meio ambiente e o setor de energia, que ela atua bem forte. Meio ambiente como medição para poluição do ar, da água, água potável. Então ela atua numa abrangência enorme, para isso de suma importância nos dias de hoje tocar nesse assunto de meio ambiente. Também com a parte de energia, como hidrogênio, toda essa sustentabilidade que a gente busca para o nosso dia a dia com esse tipo de energias renováveis. Além disso, ela atua no segmento de materiais e semicondutores, de extrema importância, semicondutores para toda essa tecnologia que nós atuamos, desde computadores e toda essa área de tecnologia, e também a área de materiais. E por último, que é o tema hoje aqui que a gente vai focar muito, vai ser a área de biohealthcare, onde a gente fala um pouquinho de Life Science, né? Já tocamos em podcasts anteriores da parte médica, indústria diagnóstica cobrindo diversos setores de análises clínicas, como hematologia, exames de bioquímica e exames de hemostasia. Mas hoje vamos nos ater aqui a falar de Life Science, da área de ciências da vida. E isso é muito importante, um assunto abrangente. Será um prazer poder trazer esse assunto à mesa e nosso bate-papo com os especialistas da área aqui, falar um pouco de tecnologia, de instrumentos e o que traz de benefício para a população em geral. Excelente, Fernando. Obrigado. É muito bom a gente poder saber, né, e entender que a Horiba atua em várias áreas, como você bem comentou, impactando de forma positiva a vida das pessoas praticamente em todas as áreas, né, que a gente tem na nossa vida. Muito legal. Obrigado. Imagina. E a pedir agora para o Igor. Igor, por favor, ser presente para o nosso pessoal, para a nossa audiência. E aí já te perguntar, fazer a pergunta, né? O que é a espectroscopia? Esse nome parece um pouco diferente aí, complicado. Ok, bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou mestre e doutor em engenharia de materiais, engenharia e ciência dos materiais, tá? Com experiência, né, ao longo dos anos dos materiais, de biomateriais, tá? De tribologia dos materiais. Ou seja, em geral, a gente estuda generalistas. Nós somos mais generalistas do que especialistas. E, obviamente, nós conseguimos aprofundar, devido à nossa formação, né, da área de ciência dos materiais, nós conseguimos aprofundar em temas específicos de cada pesquisa
de cada área de desenvolvimento, de cada área industrial. No caso da espectroscopia, se a gente puder projetar aí Nós temos um slide, né, para ajudar ilustrar. a compreender. Por sinal muito famoso, vai aparecer a capa de um disco que todo mundo conhece, né, que é o do Pink Floyd, né, que na verdade ele representa um prisma, tá? E esse prisma, o que ele está fazendo ali é decompor a luz branca, né, em seus componentes, em vários dos seus componentes, que vai desde o ultravioleta ao infravermelho, mas a parte visível, né, vai do violeta ao vermelho, tá? Mas a espectroscopia, na verdade, é uma parte do estudo do espectro eletromagnético. O que seria isso de uma forma bem simples, tá? De todas as formas que a luz pode se apresentar. Então, nós estudamos essas formas, tá? E com nossas tecnologias, nós interpretamos essas formas e trazemos para aplicações diárias, aplicações que fazem sentido, né, para a população mundial. Mas vocês estão vendo ali, por exemplo, a vasta gama do espectro eletromagnético. Tá? Eu vou chamar a atenção só para algumas áreas que a gente tem maior conhecimento. Naquele disco vermelho ali, ó, circulado de vermelho, olha quem está aí no meio. Todo mundo usa. É o nosso Wi-Fi. O Wi-Fi faz parte do espectro eletromagnético, tá? Ele está próximo nas ondas de rádio, onde a gente também conhece muito bem as ondas de rádio, que são muito conhecidas desde a Segunda Guerra Mundial, até bem antes, na verdade, né? Onde já se realmente comunicava, era o principal meio de comunicação. Nós, da Horiba, nós trabalhamos numa área mais específica, na área onde nós podemos ver, que é o espectro visível. Para quem não sabe o que é o espectro visível, é só para olhar para o céu num dia de chuva, você vai ver o arco-íris. Ali, na verdade, o que está acontecendo é que as gotas da chuva, né, as microgotas, estão, na verdade, difratando a luz e transformando a luz branca em todos os seus componentes, ok? Isso acontece dentro dos nossos equipamentos, especialmente equipamentos de fluorescência, tá? E nos equipamentos Raman, que vai ser o tema principal de hoje, a gente já seleciona uma cor específica. Cada cor a gente chama de comprimento de onda. Vermelho, amarelo, azul, verde, cada um tem uma energia, tá bom? E quanto mais próximo do vermelho, vamos dizer assim, menos energia. Quanto mais próximo do ultravioleta, mais energia. Qual o impacto disso? A profundidade com que você consegue analisar a amostra, tá bom? Se você usar ultravioleta, você vai analisar a superfície. Se você usar infravermelho, você pode atravessar a amostra por completo. Nós temos essas soluções tecnológicas e também temos a solução de raio-x. O raio-x todo mundo conhece para fazer fotografias de raio-x, né? Para olhar ossos, para olhar material mais denso. Né? Por que o raio-x atravessa o nosso tecido mole? Né? Porque ele é menos denso do que os ossos. Igor, me permite fazer uma observação que eu acredito ser pertinente aqui para o caso em específico, que essa possibilidade de fazer as análises através de superfícies nos permite fazer testes não destrutivos. Exatamente. Que para o caso da indústria farmacêutica, Life Sciences, é algo extremamente importante, considerando que as amostras, na maioria das vezes, são produtos de altíssimo valor agregado. Exato. Muitas vezes, um micrograma de um recipiente farmacêutico, de um princípio ativo, né? De um princípio ativo, obrigado, Rodrigo, ele é vendido mais caro do que o ouro. Exatamente. Então, desculpa aí, mas não, eu acho que é importante fazer essa uma troca observação. muito saudável que nós nesse estamos fazendo ponto aqui. seria fundamental ele não perder aquela amostra que ele está fazendo a análise, né? Porque é um valor muito alto, ele pode aproveitar aquela mesma amostra para outros testes dentro de um laboratório e desenvolvimentos, outras sequências do desenvolvimento. E essa é a grande pegada. Não ser destrutivo tá? É uma vantagem muito grande da tecnologia. A maioria das técnicas analíticas, elas são destrutivas, né? Sim. Então, você não tem mais a amostra com que você trabalhou. Não é o caso da espectroscopia, e especialmente espectroscopia óptica que nós estamos trabalhando, que é a parte que realmente a Horiba é a líder mundial nesse sentido. Tá? Legal. Bom, E atua em diversos campos, né, Igor? Isso é bem abrangente, né? Essa tecnologia. Nós vamos mostrar ali um pouco mais adiante nos slides que a gente pode varrer desde a geologia, tá? Arqueologia,
tá? Ciência dos materiais em geral, semicondutores, ok? A aplicação é muito vasta. Ótimo. É conhecido como uma técnica multiusuária, ok? E aí o cliente vai focar especificamente no que ele necessita, mas em geral a mesma técnica atende a maior gama possível de aplicações da indústria ou da ciência ou do desenvolvimento. Para pesquisa também. Para pesquisa. Deu para entender um pouco agora, ficou mais claro o que é a questão da espectroscopia, né? Agora, e o Raman? O que é o Raman? A espectroscopia Raman? Ou o que é Raman? O Raman. Temos mais um slide para a gente poder exemplificar, tá? Particularmente essa foto aí, eu vou fazer um comentário, tá? Essa foto é composta de milhares de fotos de pesquisadores que trabalham no mundo sobre essa técnica. Essa foto está dentro do laboratório de química da Unicamp, tá? E cada quadradinho ou cada pixel dessa foto é uma pequena foto de um pesquisador ou de um desenvolvedor que fez parte da tecnologia desde então que ela foi descoberta. A tecnologia foi descoberta em 1928 por um hindu que se chama Raman. Que é esse rapaz. Esse rapaz da foto aí. Então é um mosaico que compôs o rosto dele. É bem interessante essa Muito foto, interessante. né? Então, na verdade, ele descobriu isso de uma forma muito simples, utilizando a luz do sol, tá? Numa época em que não tinha praticamente tecnologia nenhuma, mas ele utilizava lentes, ok? E descobriu, através dos seus experimentos, que a luz, na verdade, quando incide sobre o material, vamos tentar exemplificar bastante simples. Por que eu enxergo esse copo branco? Tá? Em sua maior parte branco. A luz Porque bate na xícara a luz e branca volta pro nosso olho. está, exatamente, ela está incidindo sobre a xícara. O revestimento é um pigmento, tá? Isso aqui é uma tinta, então a gente chama de pigmento natural, tá? Ou sintético, mas é uma tinta. E o que ela vai fazer? Neste caso, ela está refletindo todos os comprimentos de onda. Todo aquele espectro colorido que a gente vê do arco-íris está voltando de uma vez só para a gente, ok? Bom, o que ele fez nesse estudo foi o seguinte: esse espalhamento que a gente está vendo aqui tem um nome de um outro cientista que chama Rayleigh, ok? Então, quando algo absorve tudo, como por exemplo essa mesa, ela é conhecida como corpo negro, porque ela também vai absorver todas as luzes. O resultado disso é que ela vai aquecer. Olha de novo a espectroscopia atuando aí. Se ela vai aquecer, nós estamos falando de infravermelho. Então ela está armazenando a energia da luz e convertendo em outra forma de infravermelho, ok? Então o que acontece? Essa energia, quando a luz incide sobre qualquer material, tá? Até mesmo sobre essa garrafa de plástico, por exemplo, tá? De polímero, a garrafa vai absorver essa energia. E tudo é feito de molécula. Então o que acontece? As moléculas vão vibrar. Ok? A gente tem um exemplo ali de uma molécula que está ali embaixo, bastante complexa, e tem alguns exemplos mais em cima ali de CCl4, né, que é o tetracloreto de carbono. Então, o que vai acontecer? Essas moléculas vão vibrar. Você está dizendo que com a energia desprendida pela luz, a molécula vai reagir de uma forma... Exatamente. Vai vibrar proporcional. E para cada comprimento de onda, ou cada, vamos dizer, cor, as pessoas não gostam que falem cor, mas de um modo muito popular, para cada cor da luz, ela vai absorver uma determinada energia e vai vibrar, tá? Com uma certa intensidade. Então, o que vai acontecer? Esse cientista, o Raman, descobriu que quando você ilumina um objeto, tá? Maior parte da energia, vamos dizer 99% da energia, vai voltar para a gente, da mesma forma. Porém, 1% dessa energia volta diferente. Na prática, se eu estou iluminando com vermelho, 90%, 99% voltaria vermelho. 1% volta amarelo. Ok. A gente não enxerga isso, óbvio, tá? Por isso que tem os equipamentos para enxergar. Porque a gente está falando no nível de fóton, coisas que nós não conseguimos ver a olho nu. Mas aí o que acontece? Acontece que a diferença da energia entre o vermelho e amarelo traz a informação físico-química de qualquer material que interagir com a luz. Olha que interessante. Pela essa diferença, então, de, vamos dizer assim, de cor ou de comprimento de onda ali, você consegue determinar qual é o elemento químico que está ali. Você consegue determinar a estrutura,
tá? E também a composição química. Isso porque, em geral, essa diferença ela está muito alinhada com a energia que mantém as moléculas ligadas. Sim. Tanto que tem que se tomar cuidado que se você fornecer energia demais, você pode desintegrar. O que a gente chama de queimar a amostra, né? Você está desintegrando ou carbonizando o seu material. Então, o Raman descobriu essa técnica. E ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso, obviamente, né? Em 1930, ele descobriu essa mudança de energia. Só que naquela época, né, não tinha tecnologia para chegar no ponto que a gente chegou. Não tinha lasers como nós temos hoje. Os lasers de hoje são praticamente monocromáticos. Eles variam de +1, -1, vamos dizer assim, nanômetros. Eles ficam vibrando, mas uma vibração muito sutil. Porque é uma técnica, como a gente está falando de uma técnica vibracional, tá? Porque absorve a luz e vibra, Qualquer o que desvio... acontece? Qualquer desvio é fatal. Legal, Igor. Obrigado. Incrível mesmo saber essa tecnologia Raman, né, descoberta, né? E imagino que quando ele descobriu isso lá em 1930, eu não imaginava o potencial da aplicação, da descoberta que ele estava fazendo, né? Agora pedir para o Fábio se apresentar também, né, para a nossa audiência e já comentar um pouquinho como você enxerga o potencial dessa técnica Raman dentro da indústria farmacêutica. Ok, bom, eu sou formado em administração de empresas e tenho uma pós-graduação em finanças e outra em marketing. Atuo no mercado farmacêutico desde 1994, quando iniciei a minha carreira aí na área comercial, visitando as indústrias nacionais e promovendo tecnologias de ponta, todas tecnologias importadas para a indústria farmacêutica brasileira. Eu atuo como diretor comercial da STEC hoje e também sou sócio administrador da empresa, responsável pelas operações da empresa no Brasil. A STEC é uma empresa com 24 anos de atuação no mercado, dedicada na representação de equipamentos, de fabricantes de equipamentos de alta tecnologia, principalmente para clientes de Life Sciences. Traduzindo um pouco, Life Sciences é tudo que envolve fabricação de medicamentos, ou seja, medicamentos, quando a gente fala em medicamentos, nós estamos englobando as vacinas, que hoje estão muito em evidência para a população, os remédios tradicionais, aquele comprimidinho sólido oral que nós consumimos com mais frequências, as pomadas, os cremes, todos os tipos de medicamentos que são comumente comprados numa farmácia ou utilizados por um hospital. Também engloba todo o ramo de pesquisa e desenvolvimento, não só das drogas, mas também das matérias-primas utilizadas para fazer para a produção desses fármacos, que estão divididas entre farmoquímicos. Um princípio ativo químico gera um cristal que é utilizado em uma molécula muito pequena para ser a dose do que faz efeito no paciente. Então, isso também é englobado pelo ramo de Life Sciences. Interessante falar nisso, Rodrigo, porque é algo que a gente não enxerga. Então, quando a gente Life Science é o remédio, não, tem uma cadeia muito amplo, grande. Muito amplo, né? Atuando para desenvolver o cristal, o excipiente, que é o veículo para que o medicamento consiga fazer efeito no tempo correto e no local adequado dentro do organismo do paciente. Correto. Muita pesquisa de efeito dessas drogas, tudo que isso pode trazer de consequências adequadas ou indesejadas a um paciente, que são os laboratórios de testes e as universidades, que no Brasil contribuem muito para esses desenvolvimentos. Grande parte do que é trazido para o mercado é idealizado dentro de uma universidade. Fora do Brasil, a indústria tem uma interatividade muito grande com as universidades, promovendo o patrocínio desses pesquisadores e fomentando a pesquisa para depois utilizar isso na indústria. No Brasil, isso ainda é algo que caminha, existe, mas ainda não é tão frequente quanto lá fora. Eu dedico grande parte da minha atuação na empresa a fazer aquilo que eu mais gosto, que é estar junto com os clientes, aprendendo quais são os desafios do dia a dia desses clientes e quais são as inovações que existem fora do Brasil que podem ajudar esses clientes a vencer esses desafios. Dentro disso, foi quando nós
começamos a nossa interação com a Horiba, que é uma empresa que com certeza detém as melhores tecnologias do mundo, e já há muitos anos, e já é utilizada na indústria farmacêutica. Mas o Raman Ainda não. mas é uma nova realidade. É algo que nós estaríamos falando de algo para o futuro, como a inteligência artificial está chegando agora. Certo. Então é uma quebra de paradigmas dentro da indústria farmacêutica. E quando o Igor me propôs esse desafio de tentar colocar essa tecnologia no mercado brasileiro, aceitei de bate-pronto, com muito orgulho, porque realmente é uma mudança de paradigmas. É uma tecnologia, como ele já explicou, que ainda é nova, mas que tem um potencial tremendo. Muda o jogo. Muda totalmente o jogo para a indústria de genérico, para a indústria de vacinas. As aplicações são intermináveis. Tudo vai depender, como o Igor bem mencionou, do que um pesquisador ou do que um controle de qualidade está buscando. Porém, o equipamento e a tecnologia possibilitam um número de informações que muda o jogo. E é um prazer muito grande, você deve sentir, né? Como eu sinto também atuar nessa área de saúde, né? E teve um momento muito forte na época da pandemia que veio mostrar à população a importância de desenvolver vacinas, né? Medicamentos. Então isso traz para nós, no dia a dia, no nosso trabalho, na correria do trabalho, uma sensação de prazer em poder trazer o melhor para população, para o nosso país e etc. Tal. Tecnologias, como o Igor bem citou e como você agora tocou bem específico na área de life science e na indústria. Muito bem lembrado, Fernando, porque o nosso mercado, nossa área de atuação é uma área muito... é um nicho muito grande no mercado. A grande parte da população não sabe o que representa. E realmente é bastante gratificante para um profissional como vocês, como nós todos aqui nessa mesa, que não tem um reconhecimento de mídia, não tem uma exposição, saber o quanto o nosso trabalho contribui para, na ponta, salvar as vidas. A pandemia foi um exemplo muito grande disso. O Brasil se mostrou muito preparado para produzir as vacinas aqui, algumas instituições com um foco maior, mas com certeza o nosso trabalho possibilitou essas empresas uma performance melhor. E a indústria farmacêutica, cada vez ela cresce mais. A gente tem um orgulho de falar que o nosso país tem um potencial enorme, né? Sem dúvida. E elas atuam muito fortemente aqui. Isso é muito gostoso também, fazer parte desse sucesso. Sem dúvida. Indústrias desenvolvendo produtos fora de suas matrizes e também a indústria nacional, que tem crescido muito a passos largos, desenvolvendo novos produtos, é realmente um orgulho muito grande para o país. Claro, claro. Perfeito. E é interessante de como vem em encontro com aquilo que até você comentou no começo sobre a Horiba, né? E você também reforçou agora do impacto, né? As pessoas talvez ainda não, a maioria das pessoas não conheçam a Horiba ainda, nem a Esteco, mas o trabalho que a empresa faz nesse impacto de melhoria da qualidade de vida, na longevidade das pessoas, no nosso meio ambiente, na qualidade da nossa água. Então, toda essa tecnologia embarcada por trás, é muito interessante a gente poder ter aqui essa exposição e poder, né, comentar com o nosso público sobre esse trabalho bonito, né, que as empresas fazem, esse propósito, né, eu diria esse propósito muito bonito. E tem mais um questionamento que poderia vir do comentário que você fez, né? Alguém pode perguntar, se é tão bom assim, por que não apareceu antes, né? Na verdade, apareceu há muitos anos, nós vimos desde 1928, né, quando ele descobriu. A questão é que, somente nos últimos anos, com a inteligência artificial, com o desenvolvimento dos semicondutores, com a melhora na qualidade dos componentes ópticos e a eletrônica, é que fez realmente, vamos dizer assim, uma receita de bolo em que trouxe essa tecnologia para um outro patamar de utilização, porque ela vem sendo utilizada com muito primor por pesquisadores renomados há muitos anos no Brasil e no mundo inteiro, entendeu? Há centros de referência sobre isso. Você está abrindo uma nova janela. A tecnologia, para ser utilizada pela indústria farmacêutica, ela tem que ser validada. Isso. E é natural que ela tenha um gradiente de maturação em outras indústrias até chegar na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é uma das últimas esferas em tecnologia e em relação à comprovação da eficácia de testes. Exatamente. O Raman
passou por esse processo de maturidade, todo produto passa por isso, até chegar ao ponto de poder ser distribuído para a indústria farmacêutica com a robustez de testes que possibilitem a qualificação, comprovando que o resultado das análises é robusto o suficiente para que a agência regulatória, no caso do Brasil, a Anvisa, aceite esses testes como resultado validado. Então, é simples de explicar por que o tempo. E no Brasil, apesar de ser algo novo, nós já temos equipamentos instalados em funcionamento com um altíssimo grau de satisfação dos pesquisadores que estão utilizando. Sim. Então, o que também é uma surpresa, porque a indústria farmacêutica, Life Sciences, é extremamente tradicionalista. É verdade. E para aprovar novas tecnologias, costuma demorar muito mais tempo do que o que nós vimos com o Raman. Então, ao contrário do tempo necessário para chegar a esse nível, nós tivemos um tempo de aceitação muito mais curto do que para outros equipamentos. Interessante, muito interessante. Fábio, e perguntar para você agora, como que essa tecnologia impacta a pesquisa de novos medicamentos ou de novos princípios ativos e a qualidade desses medicamentos? Rodrigo, a tecnologia impacta em todas as esferas da indústria, principalmente na qualidade e na pesquisa e desenvolvimento. Eu vou citar específico a qualidade, mas só queria fazer adicionar um outro ponto. A formulação de todos os medicamentos, ela tem um impacto no processo produtivo. Todos eles, seja um líquido, um comprimido, uma cápsula, uma vacina. A tecnologia do Raman possibilita que qualquer dificuldade enfrentada durante o processo produtivo, todas as etapas para formular, compactar e embalar um medicamento, sofra uma melhora contínua, reduzindo custos, porque não é tão simples compactar um pó, uma formulação, para que ela vire um comprimido. Não é tão simples fazer que o princípio ativo seja liberado no momento que ele tem que ser liberado. E o processo produtivo traz impactos para essas etapas do processo. A formulação pode ser melhorada a partir das tecnologias do Raman, identificando várias etapas que eu acho que nós vamos explorar um pouquinho mais aprofundadas depois, para melhorar essas formulações. Tá? Então, esse é um benefício muito identificável no equipamento. Controle de qualidade. O equipamento permite que as amostras possam ser avaliadas sem que a gente tenha que descartá-las, sem ter que destruí-la, ou seja, elas podem ser reaproveitadas. A precisão das análises é muito maior, porque o equipamento nos permite caracterizar um físico-químico, quantificar um físico-químico, identificar todas as possíveis contaminações. Contaminações não é a palavra adequada, mas possíveis itens, possíveis químicos que não deveriam estar presentes naquele princípio ativo, em um tempo muito maior, com apenas com apenas uma análise. Então você tem um laboratório dentro de uma indústria, um microbiológico, um físico-químico e um controle de qualidade. Cada um desses laboratórios é responsável por fazer diferentes testes em uma molécula ou em uma matéria-prima. Com o Raman, nós conseguimos cortar vários desses testes, e alguns muito caros, inclusive. Existem estudos, o Igor pode dizer melhor do que eu, que a gente pode diminuir os testes em cromatografia, que é uma análise muito cara, que demanda reagentes muito caros, colunas cromatográficas muito caras. Então, para testes de controle de qualidade, o primeiro benefício, identificação muito mais precisa e muito mais aprofundada das moléculas. Tempos de liberação das análises, muito mais curtos. Qual é o tempo médio de uma análise? Assim? Muito difícil de dizer, mas existem análises que têm que ficar em quarentena 7 dias, porque essa matéria-prima foi recebida de uma determinada maneira e ela pode apresentar modificações de acordo com o transporte, com a umidade, com a temperatura. Mas a análise no equipamento em si? No Raman, também depende bastante da amostra. Igor, comprimido. Em geral, por exemplo, uma medida, espectro do Raman, pode durar menos de milésimo de segundo.
Tá. eu já tenho o resultado que eu quero. Eu vou mostrar um exemplo ali depois em aplicações. Por exemplo, na geologia, diamante ou zircônio. Simplesmente, você aponta o espectrômetro Raman, Já tem tá? resultado. Em menos de um segundo ou em milissegundos você já sabe. Caramba. Tá? Isso a gente está falando de pontos espectrais. Agora, se você quer fazer um mapeamento de um medicamento, por exemplo, nós podemos mapear um paracetamol, uma aspirina por completo, tá? Ok. E ver todas as fases que estão presentes lá dentro, todas elas. Interessante. Isso pode levar de minutos, depende da resolução do que você quer ver, a horas. Antigamente, né, era outro limitador da técnica, levava semanas. O equipamento tinha que ficar ligado uma semana inteira para mapear uma área que muitas vezes não era significativa. Mas hoje, novamente, com o desenvolvimento da inteligência artificial, tá? Porque a parte de software hoje, a parte de hardware, ela não mudou muito. A técnica continua sendo a mesma, o que melhorou foi a qualidade ótica e a qualidade da eletrônica. Capacidade computacional. A Aí, capacidade computacional hoje é tão fantástica, né? Impressionante. Que realmente nos permite desenvolver ferramentas em que, por exemplo, eu consigo hoje mapear um comprimido completo em 19 minutos. caramba. Tá. Então é bem rápido. Se eu quiser altíssima resolução, eu posso ir 1 hora e 1 hora e meia. Obviamente, nem todos os equipamentos fazem isso e nem todos foram projetados para isso. Existem projetados só para controle de qualidade, existem projetados para fazer pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, ele comentou, o Fábio comentou aqui sobre a dificuldade de coesão das partículas na hora de fazer a compactação, né? Quando chega o comprimido bonitinho pra gente assim, né? Parece fácil. Mas não é, entendeu? Com o desenvolvimento dessa parte tecnológica, vamos dizer assim, né, de softwares e de capacidade de processamento de dados, hoje nós podemos ter um analisador de partícula dentro do Raman. Então, onde você vai analisar N parâmetros morfológicos, tá? Diâmetro, pode falar. O que ele está querendo dizer é o seguinte, é essencial para a compactação, para que você consiga formar um comprimido, o tamanho e a geometria de cada uma das Exato. partículas que está ali dentro. Que no Ok. final vai virar energia de superfície. É o que mantém elas coesas ou não. Entendi. Aquela igual, deu afinidade, né? Ela vai querer ficar, se não, sabe, quando você não tem afinidade com a pessoa, você não quer ficar perto dela. A partícula é a mesma coisa. Porém, o Raman pode ajudar a resolver esse problema. Ou seja, além de uma análise química, ele te dá uma análise física, E estrutural. do tamanho, da formação e da distribuição das partículas. Uma análise Na formulação. morfológica completa. E é isso que tem hoje dentro da indústria farmacêutica, com essa tecnologia. Quando tem O que essa está instalado tecnologia, no Está Brasil. instalado, no sim. Brasil, já utiliza a tecnologia exatamente para fazer isso. É incrível. Da Horiba. Essa análise. Nem todos têm. Claro. Uma outra coisa, Rodrigo, também vinculando a tua pergunta, é a capacidade do software desenvolvido pela Horiba de armazenar bibliotecas em inteligência artificial que associam comportamentos morfológicos e transmitância com outros produtos já conhecidos. Ou seja, então você já tem um catálogo, Um banco de dados. um ali. banco Sim. de dados que a inteligência artificial utiliza com muita rapidez para caracterizar moléculas, tamanhos de partículas, diferentes energias que são medidas pelo equipamento. Esse é o lado Isso abrevia O LabSpec. demais o tempo de teste. Você imagina um pesquisador tendo que caracterizar tudo isso. São anos. Pega Puxa, catalogado já. Uma outra Perfeito. coisa muito importante, só para concluir essa parte que o Fábio comentou. Por exemplo, em uma semana de armazenamento, pode realmente ter uma mudança morfológica, tá? Na partícula. A gente chama isso de polimorfismo. O mesmo composto, a mesma composição química, pode apresentar formas diferentes, Ao longo do geométricas, vamos dizer assim. E pode ter energia térmica, umidade. O iniciador pode ser qualquer um, tá? Depende da molécula que a gente está falando. O que acontece é que quando ela muda de X para Y, a eficácia dela pode mudar. Você entendeu? Então, o Raman, em menos de um segundo, você vê se isso aconteceu. Entendeu? Então, o polimorfo é uma das técnicas, é a técnica mais adequada, na verdade, em tempo recorde, para você identificar um polimorfo, que é, na verdade, Uma variação. uma aí na coisa muito estrutura. comum, que a gente vai ver aí num slide já, dióxido de titânio, que tem até no protetor solar, tá? Se Muito você comum. quer saber se ele é bom, ele tem que ter um certo grau de dióxido de titânio, não o suficiente para fazer mal, tá? É para absorver mesmo a radiação ultravioleta, que é uma das principais propriedades dele, Certo. tá?
Então, o dióxido de titânio, ele tem duas formas. Cientificamente chama rutilo e anatase. Mas é tudo dióxido de titânio, tá? Não muda a fórmula química por causa disso. Porém, muda completamente a eficácia do composto que você está trabalhando. Interessante. E o Raman nos mostra isso em questões de milésimos de segundo. Qual é a polimor? Rodrigo, no desenvolvimento de produtos, na minha opinião, a principal vantagem também é abreviar o tempo de desenvolvimento. A indústria farmacêutica é obrigada pelas agências regulatórias mundialmente a comprovar a bioequivalência e a biosimilaridade de um medicamento. Referência, por exemplo, para desenvolvimento genérico. Produto, mesmo um referência. O referência ele não tem uma equivalência, mas quem lançou aquela molécula tem que provar qual é a eficácia, o quanto o organismo de cada ser humano em diferentes áreas do continente demora para absorver aquela droga e quais são os efeitos desejados e indesejados. E aí os genéricos e os similares fazem a bioequivalência ou a biosimilaridade dessas drogas. A biosimilaridade, ela é um pouco mais curta, mesmo assim ela consome um tempo bastante grande na indústria farmacêutica e recursos muito, muito altos, porque além de todos os testes, uma equipe muito grande é destacada para fazer esse trabalho. A tecnologia Raman no desenvolvimento permite que você já tenha todos os dados planilhados para abreviar os testes in vitro ou in vitro, e que você chegue muito antecipadamente com uma documentação robusta na agência regulatória. Perfeito. As etapas são praticamente as mesmas, porque isso é normatizado, porém o tempo para você chegar a essas etapas muito reduzido, muito mais curto, reduzindo os custos desse processo. Tá? Nós tivemos um episódio no laboratório nosso lá da Horiba, tá? Em janeiro do ano passado, em que foi utilizada a espectroscopia óptica, tá? E em 1h30 foram feitos todos os testes. Nossa, super rápido, hein? E foram submetidos à aprovação do cliente. O cliente submeteu para a Anvisa. Se eu não me engano, a RDC 749, que trata desse assunto, tá? Da Anvisa. E em 6 meses foi lançado um medicamento alternativo. Já estava no mercado, podendo ser lançado no mercado. O que é um tempo super rápido. E eles estavam fazendo isso há 2, 3 anos, tentando. Poxa. Entendeu? Ela traz uma agilidade enorme. Exatamente. E certa, Fernando, uma agilidade com total certeza. É uma análise qualificável. O método é validável. Então, não existem dúvidas. Quando você apresenta a papelada para a agência regulatória, aquilo tem uma robustez suficiente para evitar qualquer questionamento. Porque também, você pode fazer todos os testes durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a agência regulatória não achar que aquilo é robusto. Claro. Te pedir mais comprovações. Aqui a comprovação é exata. Perfeito. Benefício enorme. Fernando, você tem uma pergunta, né, para fazer? Sim, eu gostaria de tocar no seguinte ponto. Como a tecnologia Raman impacta e traz de benefícios para o consumidor? Ótimo. Desafio responder a tua pergunta, porque é um desafio difícil de mensurar. O consumidor final não tem a visualização de todas as etapas num processo de controle de qualidade, pesquisa, formulação, fabricação do medicamento e distribuição. Essas 4 etapas é o que vão dar o resultado final no balcão da drogaria para ele consumir esse medicamento. Mas a gente consegue exemplificar isso. Principal vantagem, produtos de maior qualidade. Perfeito. Como falamos anteriormente, a partir do momento que a gente consegue mensurar composição do princípio ativo, a composição e a pureza dos recipientes, que são os veículos para a droga fazer o efeito, para ela ser transportada até as partes do nosso organismo. A composição dos revestimentos desses medicamentos. É possível ter um produto final melhor. Segundo benefício, redução de custos. Como nós estamos falando aqui, em tempos de testes menores, em economia de amostras, porque não é um teste destrutivo, em análises mais precisas, no final do processo, nós vamos ter um produto mais barato.
Claro. todo o custo foi reduzido. E lá na ponta, o consumidor vai ser beneficiado com um produto de um menor custo. Pesquisa e desenvolvimento, autonomia e autossuficiência. Isso traz para o mercado local a capacidade de desenvolver drogas com a bioequivalência e a biosimilaridade exatamente igual das drogas desenvolvidas nos melhores laboratórios mundiais. Então, o consumidor final está sendo beneficiado Sem dúvida nenhuma. por ter um produto melhor, mais barato e mais eficaz na prateleira do supermercado. Impacto na saúde, impacto no bolso, tem impacto de todas as formas que é muito positivo. Sem Um dúvida. comentário adicional aqui, Fernando, uma coisa muito importante que a gente também não pode deixar de esquecer. A tecnologia, ela é capaz de enxergar dentro do blister sem necessitar retirar o medicamento do blister. Poxa. Em geral, os blisters são feitos de PVC. Em geral. Que é tá? aquela cobertura Aquela do... cobertura de plástico que tem sobre Exatamente, eles, o blister. entendeu? Não necessariamente tem que ser transparente. Tá. Por isso que a gente comentou das várias cores, do ultravioleta ao infravermelho. Você pode usar um laser infravermelho no Raman e enxergar o que está dentro de um objeto. Certo. Por exemplo, ele vai atravessar esse objeto. Tá? Bom, no caso dos blisters, vamos voltar aí, que são transparentes, se teve alguma contaminação de um lote, por exemplo, que é um grande problema você abrir uma amostra para analisar a contaminação, é que você pode estar aumentando essa contaminação. Entendeu? Espalhando ou aumentando. Que nós chamamos de falso É o positivo. falso positivo. né? Importante. Aí o que o Raman é capaz de fazer? Tá? Como o objetivo é um microscópio, é uma técnica microscópio, você foca o microscópio na amostra e você vai aprofundando. Você começa a medir o blister e vai te dar o sinal do blister, do polímero, do PVC, ele vai aprofundando, opa, cheguei no medicamento. Perfeito. E aí ele vai ver manchas, você vai focar em algo, por exemplo, se for muito visível, né, você vai focar naquele ponto que está fora da curva, vamos dizer assim. Então, essa capacidade chama confocalidade. Tá. Eu sou capaz de aprofundar nos objetos, entendeu? E atravessar camadas. Perfeito. Então, essa é outra versatilidade da técnica que ajuda a melhorar no final a distribuição dos medicamentos. Eu posso separar um lote inteiro antes mesmo que ele chegue no balcão, no caso de um controle de qualidade. Complementando a tua exposição, os medicamentos em comprimidos, na forma de cápsula em comprimidos, costumam não ter um valor agregado tão alto. É isso. As vacinas e os medicamentos que nós chamamos de OGM, organismos geneticamente modificados, e agora o que está surgindo, que chama CAR-T-cell, são medicamentos ou tratamentos com maior valor agregado. Nós estamos falando de tratamentos aqui de aplicações de $250 mil uma aplicação. Tá? Então, se você tem a possibilidade de fazer um teste em uma amostra desse produto acondicionada dentro de um frasco ampola ou de uma seringa, sem destruir esse produto, é um ganho imenso. É imenso. Porque isso é custo mais baixo para o paciente que vai receber esse tratamento. É verdade. Sim, sem dúvida. Então, o impacto é muito positivo muito. para a sociedade em geral. Do ponto de vista do consumidor também, a gente pode falar que a tecnologia Raman também traz uma segurança maior para ele, desse medicamento que foi validado, testado pela tecnologia Raman, ele tem um medicamento mais seguro de uso? Sem dúvida alguma. A partir do momento que você, primeiro, protege o mercado nacional de matérias-primas inconsistentes ou de uma qualidade menor, porque a indústria farmacêutica testa esse produto. Já é uma segurança que você está recebendo um princípio ativo realmente eficaz, Rodrigo, porque tem muitos casos que o produto é lançado no mercado, falsificações de produtos, isso ou degradação. Permite você citou um exemplo excelente, um produto falsificado em 1h30, fazendo aqui uma comparação, mas em 1h30 você vai dizer, isso aqui não tem nada a ver com o original. Interessante. Enquanto num teste tradicional você precisaria fazer vários testes para dizer todos os componentes daquele medicamento que não estão de acordo com o original. Em 1h30. Então, aqui já é segurança. A partir do momento que você controla todas as matérias-primas e controla com mais eficiência teu produto final, com certeza você vai ter um produto mais seguro para quem está consumindo. Perfeito. Sem dúvida alguma. Perfeito.
Igor, e você pode citar algum exemplo real, prático, na atuação do Raman que identificou algum tipo de desvio dentro da qualidade do produto? Claro. Recentemente nós fizemos alguns ensaios em que um medicamento ele não estava realmente se comportando como devia, ele deveria desintegrar, ele não estava desintegrando da forma adequada ou havia um atraso, tá, na sua desintegração, fazendo com que ele não se tornasse eficaz. Ok? Então, o que foi feito? Foi feito um mapa Raman, simplesmente um mapa Raman, sem contato, isso que é legal, tá? É uma técnica de não contato, onde a gente criou uma análise da superfície e nós identificamos qual era o princípio desse medicamento. Ele tem umas partículas que, ao em contato com o nosso organismo, elas incham, né, no popular, vamos dizer assim, elas iam inchar até fazer o comprimido explodir, ou seja, desintegrar. E liberar o princípio ativo. Exatamente. O problema é que ela estava contaminada com uma capa de polímero. Tinha um plástico, entre aspas, um plástico em volta da partícula. Então ela tentava inchar e não conseguia. Entendeu? Então a tecnologia ajudou ao nosso cliente realmente a descobrir esse problema. Caramba. Entendeu? O que ele está mencionando é no nível de molécula. De molécula. Incrível. É um polímero plástico abraçando uma molécula, Antigamente não era encapsulando. visível, Não, é como se fosse o verniz dessa xícara. Exatamente. Tô falando E assim, do muitas verniz. vezes nem a microscópio. É. Um nível muito... O que uma ele está contaminação mencionando não é de- visível nem a microscópio. A maioria dos verdade, microscópios não conseguiria consegue ver, entendeu? verificar isso. Por isso que a indústria recorreu ao auxílio da Oriba e, nesse caso específico, é muito interessante mostrar de forma efetiva como a tecnologia ajudou. Lembrando que nós estamos tratando de coisas que a gente não consegue Ver. ver a olho Olho nu. Eu estou medindo vibração, a interação da molécula vibrando porque a luz está incidindo sobre ela. Entendeu? O que a técnica faz é trazer disso uma informação físico-química estrutural e transformar numa informação gráfica ou visual, que fica fácil de interpretar nesse caso. Entendeu? Muito interessante esse caso, porque nesse caso essa indústria farmacêutica não ia conseguir, de repente, identificar isso, ou talvez ia demorar muito para descobrir isso nesse tipo de Ou até nos de métodos coisa, né? tradicionais, eles poderiam simplesmente destruir essa contaminação antes mesmo de saber que ela estava lá. Exatamente. Entendeu? Seria um caminho muito mais longo até mais encontrar sofrível, uma alternativa que viabilizasse a fabricação. Entendi. E agora perguntar para o Fábio, como que a espectroscopia Raman pode ajudar na análise e distribuição dos princípios ativos dentro dos medicamentos? Não só do comprimido, mas de vacinas, enfim, como você vem comentando. A tecnologia, ela funciona de uma forma, eu estou aqui tentando traduzir para uma forma mais... Palatável? Exatamente, mais simples, né? simples. Mais simples, isso. Ela Isso. funciona com um escaneamento de camadas. Ok. Então, qualquer amostra vai ser colocada e os raios, os feixes do laser, vai passando por camadas até identificar todo esse corpo de amostra. Durante esse escaneamento, ela vai separando todas as moléculas que são identificadas com uma resistência maior ou menor à luz, uma vibração maior e menor, e vai identificando. Isso vibra em X frequência é tal coisa, isso X frequência é tal coisa, e o software vai caracterizando tudo isso. Como ela faz isso em camadas, Rodrigo, a primeira camada, evidentemente, em um comprimido é o revestimento. Sim. É aquilo que dá a cor, mascara o sabor, porque a grande maioria dos fármacos tem um sabor indesejável. Então, é a primeira camada. Só que ele não vai te dizer que aquilo é o revestimento. Ele vai te dizer que aquilo é o revestimento, quanto de cada princípio ativo de revestimento tem ali, quanto de corante tem ali e em que profundidade do comprimido, no caso, ele está distribuído. Nós temos um exemplo e Temos podemos um mostrar. slide? Por né, favor. cara? Olha, Temos por um favor. slide que vai Boa. exemplificar muito claro isso aí. Esse aí. Olha, Exatamente. Aqui, ó, a gente está caminhando onde está o azul, que é o revestimento, tá? Para dentro do. Isso é uma seção. O medicamento ele foi seccionado, e a gente foi medindo de camada, princípio camada, o ativo. Fábio comentou as Tá? camadas. E o Fábio agora você consegue aí Exatamente. exemplificar. Então aí essa distribuição vai nos dizer quais são os componentes físico-químicos de cada uma das camadas, aonde eles estão distribuídos e se eles estão distribuídos da forma necessária para que essa formulação
consiga ser produzida e possa ser absorvida pelo organismo do paciente. Tá? Porque o comprimido é formado pelo princípio ativo, que na maioria das vezes, quase todos os fármacos, é a quantidade menor dentro dessa formulação, e a grande quantidade são os recipientes que dão a ele o formato, a possibilidade de ser palatável e o transporte dentro do organismo humano. Tá? Dentro dessas camadas, também é possível ver se existe uma distribuição não homogênea, o que não é, o desejável para a indústria farmacêutica. Claro. Então, eu tenho algum problema na minha matéria-prima, ou na minha formulação, ou na minha etapa de processos produtivo, que faz com que essa molécula se acumule mais nesse ponto do comprimido. Esse exemplo que o Igor falou é um desses. Desse exemplo da indústria farmacêutica. Bom, eu não quero essa molécula encapsulada. Então, eu visualizo em um gráfico em que posição ela está e qual a outra molécula química que ela está encapsulando. Exatamente. Dentro de todo o perímetro de uma amostra, não só de um comprimido, um creme, uma vacina, qualquer... É importante ele ter comentado, a tecnologia, ela não apenas caracteriza sólidos, ela caracteriza cremes, caracteriza líquidos, gases. Então, a amplitude o potencial da é realmente gigantesca. Muito amplo. E o oposto do que você disse também é verdadeiro, tá? Às vezes elas não querem que seja encapsulada, mas às vezes elas querem que seja encapsulada, tá? Um bom exemplo disso na vida prática das pessoas é o sabão em pó. Hoje em dia tem muito sabão em pó encapsulado, tá? É uma camada porosa que vai liberando aos poucos o perfume ou alguma coisa que eles resolveram. Claro, o preço de um sabão em pó desse é significativamente maior. Mas, por exemplo, no caso de um medicamento, aquela camada azul ali, que seria o tal de dióxido de titânio, por exemplo, que a gente colocou aí, que é um protetor para umidade, por exemplo, e um revestimento para que o medicamento não se desintegre, vamos dizer assim. Eu posso ter um medicamento em que essa camada seja completamente porosa. O Raman vai ver isso. Tá. Por que ela tem que ser porosa? Porque eu não posso liberar o princípio ativo de uma só vez no corpo da pessoa. Olha isso. Existe toda uma engenharia por trás disso. Então, é o ciclo que o medicamento tem que ficar, tem que tomar de tantas em tantas horas. Então, naquela hora tal, ele está no pico máximo de liberar o princípio. E depois ele vai decaindo e depois você toma novamente para manter sempre o pico, né, numa constante. Então, essa engenharia que vocês estão vendo aí, por exemplo, talco, a gente está vendo talco ali, também a função do talco é reter a umidade, para que o medicamento não esfarele ou ele não fique molinho demais, vamos dizer assim, né, que é dissolva, né, vamos dizer assim, tá? Então, tem toda uma engenharia em que, nessa própria imagem você pode ver aí, que o medicamento ele foi feito para ser liberado em camadas. Que é o que o Fábio estava dizendo. Chamam isso de liberação controlada. Exato. Muito comum na indústria farmacêutica. Prolongada ou controlada? também, prolongada e controlada, Fernando. Muito comum você ter medicamentos que têm que resistir ao ácido gástrico e para serem absorvidos no intestino. Por exemplo. Muito comum. Ou que eles têm que, mesmo no estômago, soltando... Isso. Aos poucos os princípios ativos. Então, tudo isso vai ser determinado pelo revestimento. Correto. A quantidade de ar dentro de uma amostra, para as vacinas, extremamente importante. E essa quantidade de ar é dada no momento que você está fazendo o processo de invase, onde você tem um remanescente de ar. O oxigênio presente naquela amostra pode degradar um princípio ativo biológico dentro de uma vacina, fazendo com que ela passe a não ter mais efeito no corpo de um paciente. O equipamento possibilita a quantificação e a qualificação dos gases remanescentes dentro de um frasco ampola. Exatamente. Tá? Então existem, como eu disse no começo, a quantidade de aplicações para a indústria farmacêutica é fascinante. Enorme. Infindável. E aí, quando a gente começar a se aprofundar em diferentes formulações, em diferentes apresentações farmacêuticas e biológicas, que é o próximo passo, é o futuro da indústria, nós vamos achar outras aplicações, certamente. Legal.
Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso episódio aqui. Tá um papo aqui muito legal, né? Ficaríamos aqui mais tempo, com certeza. mas o nosso tempo tá chegando ao fim. Queria lhe agradecer, Fábio, mais uma vez por estar conosco aqui, compartilhar um pouco desse seu trabalho, junto em parceria com o Igor aqui dentro da indústria farmacêutica. Pedir para você deixar os seus contatos. O pessoal que está nos assistindo tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato contigo, como que eles fazem? Perfeito. Prazer, muito obrigado pela oportunidade. Como você mencionou, um papo muito gostoso, descontraído, para poder falar de uma coisa extremamente importante. Estou muito satisfeito de estar aqui com vocês, feliz por compartilhar um pouco dessas opiniões. Meu contato profissional, o e-mail é fabio@stec.com.br, o Stec STEQ, e no Instagram, Fábio Leone 2520. Posso atender qualquer consulta, é um prazer compartilhar experiências, aprender muito com vocês também. Hoje foi um dia de aprendizado e de um bom bate-papo. Obrigado pelo convite, enorme prazer estar com vocês. Legal. Fernando e Igor, muito obrigado também pela presença, pela parceria aqui dentro desse episódio. Foi um grande prazer poder, no dia de hoje, bater um papo tão gostoso num assunto super interessante, saber que isso impacta na vida das pessoas, impacta na indústria, em pesquisa, em tudo. Então, assim, é um tema riquíssimo e que a gente poderia ficar aqui muito mais horas conversando sobre isso. É verdade. Passou muito rápido. Eu aprendi muita coisa hoje. Muita coisa. Mas agradeço mais uma vez sua presença, Fábio. Obrigado, Igor, estar aqui conosco, compartilhar teu conhecimento. E, Rodrigo, espero poder ter mais oportunidades como essa. Com certeza, a gente tem bastante assunto bacana vindo por aí, assuntos interessantes dentro desse mundo do life science, né? Dentro da área farmacêutica, da área de cosméticos, alimentos, também, como você bem comentou, outras áreas da Auriba, dentro da área de tratamento de água potável, enfim, muita novidade vindo por aí. E se você gostou desse episódio, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus familiares, compartilhe com quem você acha que possa interessar e nos ajude a que nosso conteúdo alcance o maior número de pessoas possível. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.